Ponto continuando. Líder em audiência no Rádio Maranhense. Estamos de volta com Ponto Continuando na sua Rádio 92,3. Aqui Clodoaldo Corrêa, Glaucio Ciri e Rogério Silva. O Ju comandando ali a mesa de operação. E nesse bloco nós vamos conversar com a deputada estadual mais votada do Maranhão pelo PSB, com 104.724 votos, mais votada da história do Maranhão, a deputada Iracema Vale, que vai ser a próxima presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Deputada Iracema, boa noite, seja bem-vinda a Ponto Continuando. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio 92.3 FM, do programa Ponto Continuando. Boa noite, Glaucio, boa noite, Clodoaldo, boa noite, Rogério. Deputada, da última vez que a senhora esteve aqui conversando com a gente, seu nome ainda não era nem cotado para ser candidata à presidência. A gente estava falando logo depois da eleição sobre como foi a eleição, a votação e tudo mais. E de lá para cá, uma articulação muito forte que lhe colocou como a próxima presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão. Então eu queria que a senhora falasse um pouco para a gente como foi essa caminhada, essa conversação com os deputados, a participação também do governador Carlos Brandão, para se chegar a esse consenso hoje da eleição da Assembleia. Bom, a Iracema era improvável, né? Desde quando era candidata. Até para ser eleita era improvável? Não era tanto assim, não. A gente conversava com as pessoas e via que não era. Na nossa bolsa de aposta sempre estava bem aparecia. cotada. Pronto. A gente se pôs candidata, né? Nós nos elegemos pela maior bancada de partido que o PSB fez, 11 candidatos, né? 11 deputados. A gente se legitima pela condição de mulher, né? Nunca teve uma mulher à frente do Poder Legislativo Estadual. Se legitima também, né, por representar uma grande parcela da população, ter sido bem votada, mais votada como fomos. E a gente se pôs candidata, né? Essa é que é a verdade. A gente se colocou como candidata, como alternativa, também para a alternância de poder naquela casa. A gente vive um momento de empoderamento feminino que não pode ficar só no discurso, tem que ser de fato, né? E como a gente se colocou à disposição, a gente começou a ter adesão de alguns colegas e principalmente começou dentro do partido. Uma vez a gente fez uma reunião no partido, 10 deputados, só tinha um ausente, no qual a gente achou importante que tivesse um candidato. E dali já saiu 3 pré-candidatos, né? Que foi a Iracema, o Arnaldo Melo, o Rafael Leitoa. A gente começou a conversar e nessa da gente conversar e a conversa fluir, né? As articulações, a gente optou por convergir no meu nome. Por fora também tinha o nome do Arnaldo Melo, tinha o nome do presidente atual, Otelino. E nós conseguimos fazer essa conversão dentro do partido para o meu nome e aí fomos trabalhar, né, com os outros colegas. Perfeito. Boa noite, deputada Iracema. Boa noite. Seja bem-vinda novamente ao Ponto Continuando. Aproveito até para mandar um abraço para o seu esposo, o Erlo, prefeito de Belágua, está acompanhando a gente, viu? Tá lá. Na verdade, eu queria... Bom, a senhora já há um consenso em torno do seu nome, né? A senhora conseguiu construir isso, inclusive na semana passada, quando o atual presidente, o Otelino, declinou do projeto de tentar se reeleger e declarou apoio ao seu nome. Eu queria saber como é que está a construção desta chapa que vai formar a nova mesa diretora, dessa chapa que vai ser aclamada dia 1º de fevereiro. O que a gente quer é consensuar todos os cargos, né? Então, se para consensuar a presidência demorou esse tempo, né? Vocês podem acreditar que nós estamos construindo com os partidos essas colocações, esses cargos dentro da chapa. E procurando consenso, né? Os partidos estão discutindo entre si nomes e a gente vai construir a chapa respeitando um pouco de proporcionalidade, um pouco de quem tem direito de estar na mesa, porque atualmente existe uma lei que pessoas com deficiência têm direitos, né? A gente já tem uma deputada que já tem direito de estar na mesa, no caso Deputada Andréa Rezende. Exatamente. Então a gente está construindo com muita conversa. Ainda não tem nada de concreto com relação ao resto da chapa, porque realmente, gente, isso é fruto de muita conversa. São 42 deputados, muitos partidos e apenas 6
Oito cargos, Oito né? cargos Oito na mesa. cargos na mesa e uma vaga de procuradora, né? Que é uma eleição seguinte. Sim. Então, é isso aí. Mas a gente vai conseguir. Estamos no caminho certo, que é o diálogo. Tem aí 20 dias aí para conversar. É isso mesmo. Passa rapidinho, isso é fácil. Deputada, boa noite, seja bem-vindo ao Ponto Continuando. Feliz ano novo. Feliz ano novo para vocês todos e para quem está ouvindo a gente, que a gente não teve a oportunidade de dar. Em mais de 200 anos da República, e aí passando para o Maranhão, a senhora consegue um fato, aliás, a senhora consegue vários fatos inéditos. Primeiro, é a deputada mais bem votada da história do Maranhão. Primeiro ponto. Segundo, será eleita no próximo dia 1º de fevereiro, sendo que é a primeira mulher e a de primeiro mandato. E provavelmente por unanimidade, ou seja, 4 pontos, 4 gols de uma vez. E aí mostra o poder de articulação que a senhora teve. A outra vez que a senhora teve aqui, não quero falar sobre isso, deixa isso pra lá, não queria, tal. Mas mostrou que a senhora sabe trabalhar nos bastidores muito bem. E aí, aquela história, quanto mais é dado, mais é cobrado. Como é que a deputada Iracema Vale está se preparando, porque é um grande desafio. Sim. A senhora já foi prefeita, tem expertise de prefeita, já foi parlamentar como vereadora, mas a senhora vai comandar uma casa agora muito grande, de uma estrutura muito grande, com deputados que pensam de forma diferente, apesar de que o governador não terá oposição, e a senhora também vai ter essa facilidade de dialogar, e mostrou que sabe fazer. Como é que a senhora está se preparando para esse momento histórico? Olha, a expectativa... Para fazer mais história do que já fez, né? A expectativa é grande, mas a gente sabe o tamanho da responsabilidade. Eu estou me preparando, me cercando de pessoas competentes que possam me assessorar. A gente também já tem um conhecimento, a experiência que a gente tem nos qualifica justamente para esse ambiente plural, porque a minha experiência, eu não vou dizer que é só 2 mandatos de vereadora e 2 de prefeita. A minha experiência é 30 anos de política, conversando, a política se faz no diálogo, né? Conversando, articulando. E na política a gente tem que lidar com diferentes, né? E a Assembleia é um ambiente plural. E eu tenho certeza que nós vamos saber dialogar. Porque uma coisa que a gente é forjada na política do interior. Eu tenho dito que eu aprendi com os melhores, que é o povo do interior. Esse é que sabe mesmo conversar. Que está na porta todo dia batendo para conversar. Fazer a gente aprender a conversar e a dialogar, né? Que é isso que é a arte, fazer política. Deputada Iracema, a senhora vai ter esse período agora só para acabar de discutir a questão da formação da mesa, a articulação política já está arrumada para que a senhora seja presidente. A senhora tem 20 dias para pensar também administrativamente. A senhora já tem a equipe na cabeça de diretorias, de quem vai ocupar cargos importantes na Assembleia, a montagem da equipe, isso aí já está sendo organizado? Olha, eu estou pensando em vários nomes, mas eleição... Eu disse para vocês aqui da outra vez, eu não sei se eu falei, mas eleição eu só dou como certa depois do voto apurado. Então não adianta especular, não adianta convidar ninguém, a gente tem que formar um time na cabeça, saber se as pessoas têm disponibilidade. Primeiro, conhecer também o ambiente da casa, porque lá tenho certeza que tem muita gente competente, muita gente qualificada. Lá tem um quadro de efetivos que eu sei que é muito bom. Então, eu não quero atropelar nada, nem atropelar ninguém. Eu quero montar a minha equipe com tranquilidade, mas também sem tirar as pessoas que são essenciais na casa, que fazem um trabalho muito bom. Eu não quero desarrumar, eu quero construir. Eu quero fazer um trabalho de construção. Eu quero aproximar a Assembleia do povo do Maranhão. Eu quero ter um ambiente de harmonia na casa. Eu quero harmonizar a Assembleia com o Palácio, com o Judiciário, né? com outras casas legislativas, com outras câmaras municipais, né? Porque a Assembleia é o legislativo a nível de estadual, mas a gente tem 217 câmaras de vereadores que precisam também ser aproximadas do legislativo estadual. Então, assim, eu quero fazer esse trabalho, que eu julgo ser muito importante.
Deputada Iracema, a senhora vai ser a primeira mulher a presidir a Assembleia Legislativa. Eu sei que a senhora falou para mim que depois que acontecer a eleição, aí sim, mas vai acontecer, só tem o seu nome, isso é um fato. Mas a senhora vai ser a primeira deputada a presidir a Assembleia Legislativa na história política do Maranhão. A bancada feminina na Assembleia cresceu, se eu não me engano, são 12 deputadas. 12 deputadas. Né? Para este público feminino, né? Eu imagino que a senhora já deva estar construindo ou tendo ideias relacionadas a ações do Legislativo para as mulheres. Eu queria que a senhora pontuasse alguma coisa sobre isso. Bom, a gente já está sentando com as deputadas, sentamos individualmente, agora vamos sentar coletivamente para a gente pensar no coletivo, de forma coletiva. Mas uma das coisas é fortalecer a Procuradoria da Mulher que existe dentro da Assembleia Legislativa. Fortalecer não adianta ter só o cargo. Para fortalecer, a gente tem que dar condições da Procuradoria da Mulher funcionar, trabalhar, atender, né? E a gente vai começar por aí, fortalecendo a Procuradoria da Mulher dentro da casa, empoderando a nossa Procuradoria, né? E a partir daí a gente também está sentando com as deputadas para a gente fazer um programa, um planejamento para a gente atuar junto das políticas públicas do Estado. O Maranhão tem pressa. Sim. A senhora vem de uma região que é muito sofrida. Sim. E seu marido, por exemplo, conseguiu reverter um cenário muito triste, que era de Belágua, que ficou uma cidade estigmatizada. Hoje já se reverte, os indicadores já mostram que não figura mais nem entre nenhuma das mais pobres. Graças a Já Deus. não figura mais, tem 40, mas não está mais Belágua. E o governador frisou que o ponto principal é a educação. Como é que a senhora também pretende trabalhar isso, né, de juntar toda a classe política, para que a gente consiga reverter todos esses cenários? E a gente ainda tem muitas cidades que vivem abaixo da linha da pobreza, e a senhora sabe muito bem porque teve de enfrentar isso com seu marido, tanto em Urbano Santos quanto em Belágua, e sabe o quanto isso é importante mudar essa página. Olha, nós estamos vivendo um momento muito bom no Maranhão, né? Eu esqueci até de falar, uma das coisas que também me qualificou é que eu sou do partido que elegeu o governador Carlos Brandão e o senador, né, Flávio Dino. Não só os 11 deputados estaduais. Mas a gente está vivendo um momento onde o nosso governador é um homem, além de ser municipalista, que é onde realmente acontece a política pública de educação, de saúde, é lá na base, começa na alfabetização e tudo. Ele é um homem de diálogo. Ele gosta de ouvir a classe política, né? E é um diferencial, porque eu entendo que a Assembleia é o local das discussões políticas, das pessoas que pensam diferente, mas que tem cada um na sua base a sua necessidade, que vai trazer a voz do povo até o governador. Então, por ele ser esse homem de diálogo, eu tenho certeza que as demandas que nós vamos trazer da nossa população, principalmente daqueles que mais precisam, que é no campo da educação, da saúde, seja onde for, eu tenho certeza que o nosso governador terá sensibilidade de ouvir, né, e nós vamos trabalhar junto. É com essa expectativa, é com essa certeza, com essa esperança que a gente acredita que esses 4 anos serão de muito progresso para o Maranhão. Porque vontade política a gente tem. A Assembleia está cheia de pessoas que têm essa vontade, e também o governador do estado do Maranhão é um homem sensível que tem essa vontade e essa pressa de fazer as coisas acontecerem. Belágua realmente saiu dos piores índices, né? Porque também lá se faz um governo com muito diálogo. Igual o prefeito de Urbano Santos também. O prefeito de Urbano Santos ganhou agora o prêmio, né? Um prêmio do Sebrae, e ele tem aquela mentalidade de prefeito, são prefeitos empreendedores e que gostam de dialogar. Tem a mesma sensibilidade, nosso governador também é assim. E eu tenho certeza que vai dar muito certo. Estamos conversando com a deputada estadual eleita Iracema Vale, que tomará posse dia 1º, e nesse dia
será eleita presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão. Deputada Iracema, a senhora falou muito sobre diálogo e realmente tem sido uma marca que a gente tem percebido desse período, desde a eleição do governador Carlos Brandão até agora, de todo o grupo, muito diálogo. A senhora recebeu apoio de deputados estaduais que estavam apoiando outras candidaturas ao governo do Maranhão, do PDT, do PSC, de outros partidos. Então, acho importante saber como é que vai ser também a divisão de espaços de poder na Assembleia Legislativa, de comissões. Como é que vocês estão conversando com relação a isso? Bom, as comissões, elas vêm depois dos blocos, né? Primeiro vamos ver como vai se alinhar esses blocos lá dentro da Assembleia, que é uma coisa muito que depende muito dos partidos. Então, não dá para a gente fazer uma... depende dos partidos e as comissões vão depender desses blocos que vão ser montados. Mas o que eu posso lhe dizer é que não existe unanimidade, como vocês mesmos disseram, é muito plural, né? Muitas pessoas que pensam diferente, mas uma coisa todos querem, o bem do Maranhão, o bem do povo do Maranhão. Então a gente vai sim caminhar com muito, se Deus quiser, consensuando muitas coisas, né? A maioria das coisas a gente quer consensuar, e consensuar no diálogo, assim como foi consensuado a Iracema para presidente da Assembleia, né? Vocês falaram assim, olha, você vai quebrar muitos tabus. Primeira mulher, depois a mais votada, depois o primeiro mandato. Primeiro mandato, metade da Assembleia, se fosse um quesito de exclusão, metade da Assembleia estava excluída, né? E eu tenho até conversado muito com os deputados de primeiro mandato, e às vezes a gente brinca e diz, olha, a gente não fez concurso para a Assembleia, a gente foi votado e recebeu a confiança do povo para ir para a Assembleia. Então, né, não é obrigatório que o deputado de primeiro mandato conheça, por exemplo, antes de se eleger, de trás para frente, por exemplo, o regimento interno da casa. Claro que depois que todo mundo se elege, vai se preocupar com o regimento, vai ler, vai aprender, né? A gente foi aprovado pelas urnas. A gente tem a credibilidade do povo do Maranhão, aquele que confiou em nós o voto para que a gente levasse a voz das ruas, a voz do povo, né? Os anseios, as expectativas, para lá, para dentro da Assembleia. Então, eu acredito assim, você falou assim, o apoio... Como é que foi o apoio dos deputados que estavam em outras coligações, de outros partidos? Como é que eles fizeram para articular com eles também, né? Pronto, a gente tem conversado um a um, tem conversado em bloco, e justamente essas coisas que nos unem. Por incrível que pareça, ser de primeiro mandato me ajudou na articulação, porque metade dos deputados... O Fernando Bright falou isso aqui pra gente uma certa vez, dizendo que, olha, se eu não votar em quem dá primeiro mandato, também não querem votar em mim, eu também tenho primeiro mandato. Então, por incrível que possa parecer, foram coisas que nos uniram, né? Outra coisa é a experiência que a gente tem de legislativo também e de executivo, essa visão municipalista, porque tem muitos deputados também têm esposo, tem parente, né, tem seus prefeitos, e ver que o momento também do Estado também tem que voltar-se um pouco para o municipalismo, né? É uma preocupação de todos, porque atualmente a grande responsabilidade, né, de realizar as ações de governo, ela é toda do município. Ela é toda o custo, a obrigação de fazer, tudo é do município. E nem sempre o município tem recurso. Ele é muito cobrado e tem pouco recurso para executar com 100% de êxito, né? Então, o município ele precisa ser visto. Esse momento é um momento, assim como tem um empoderamento feminino, a questão não estou querendo comparar, mas agora é um momento da gente ver que o município em si, os municípios, que é onde a coisa acontece, precisa de atenção, né? E também uma das coisas que nos uniu lá no Legislativo são esses pensamentos que convergem, que também impulsionaram a nossa candidatura. E, claro, eu conto, sim, com a simpatia e com o incentivo do nosso governador Carlos Brandão. Porque também o legislativo não vai trabalhar só, o executivo não vai trabalhar só, e precisa que haja harmonia, né, entre o legislativo e o executivo para que o Maranhão avance, né?
E é com essa proposição, é com essa vontade que a gente está lá, se dispondo a ser a presidente da casa. Com nossa humildade, com nossa vontade de fazer. Tenho certeza que se os nossos deputados nos escolherem, nossos pares nos escolherem, a Assembleia vai ter uma deputada do povo. Uma deputada humilde, trabalhadora, capaz de enfrentar lá as lutas, os problemas, mas, acima de tudo, uma mulher que vai querer aproximar a Assembleia da população. Deputado, eu estou recebendo aqui várias mensagens de vários colegas. Eu também recebi de várias imprensa. perguntas de colegas também, mas não dá para fazer de todos. Não dá né? para fazer de todos, mas eu vou fazer só uma observação aqui, que alguns colegas falaram assim. É que eu evitei dar entrevista Sim. por um tempo, enquanto a gente estava tentando fazer esse consenso, para a gente não atropelar nada, não se indispor com ninguém, não atropelar ninguém. A gente respeita muito, por exemplo, a candidatura do deputado Otelino. É um homem sério, fez a parte dele, fez o mandato dele, a candidatura dele também era legítima, né? E a gente não queria criar nenhum tipo, não sou inimiga, pelo contrário, sou amiga do Otelino, respeito. A gente não queria atropelar em nada ninguém. Naquele momento, se falasse quando estava discutindo, poderia atrapalhar, né? Eu gosto de trabalhar calmamente, sem atropelar ninguém. Essa é a minha marca. A marca da Iracema é a política de palavra e que faz o enfrentamento sem criar problema com ninguém. Eu vou só fazer uma observação aqui. Alguns colegas estão pedindo para a senhora rever, quando a senhora, depois que a senhora foi eleita, aquela questão da imprensa não ter mais acesso ao plenário quando isso termina. É ruim mesmo a cobertura ali por conta disso. Isso é absurdo. Eu estou lhe falando como profissional de imprensa. Terminou a sessão, a jornalista pode ter acesso ao plenário. Isso acontece em todo lugar do Brasil, só aqui na Assembleia do Maranhão que está acontecendo dessa forma. Esse é um ponto. Com relação... Eu comentava aqui outro dia, deputado da Silva, que o governador Carlos Brandão, com essa forma dele fazer política, dialogando, né, ele vai governar nesse segundo mandato num cenário extremamente positivo, navegando em águas tranquilas, porque ele não tem oposição. Ele não tem oposição na Câmara Federal, não tem no Senado, não tem na Câmara Municipal de São Luís, e não vai ter na Assembleia. Eu queria saber se a senhora percebe dessa maneira também. E eu aproveito para fazer uma pergunta para a senhora, que são os servidores da Assembleia que mandaram, né? Saber quais são as políticas que a senhora pretende implementar direcionadas para os servidores da casa. Bom, primeiro vamos falar sobre oposição. Oposição é salutar, né? Você ter um pensamento divergente, então, comportamento de oposição sempre teve, sempre terá, né? Aqui tá parecendo que não vai ter não, deputado. Não tem agora nem ninguém. Eu ainda não vi Nem eu, que era finalmente você governo. É meu príncipe, eu, deputado Wellington do Curso. Finalmente você governo. Olha, a gente vai respeitar a voz dos nossos deputados. Aqueles que tiverem posições contrárias ao governo, claro, obviamente, vão se manifestar. Agora, se depender da Iracema, a gente vai consensuar, né? É assim que a gente trabalha junto, né? Na diferença, tentando fazer do limão a limonada, né? Observando. Às vezes, a melhor coisa que tem é você ter alguém na oposição, porque pode que você... Ninguém é perfeito, não existe governo perfeito, não existe perfeição, né? Então, é um balizamento a oposição. Serve para balizar, serve para você consertar alguma coisa. Foi prefeita. Então, a oposição sempre me balizou. Olha, alguma coisa aconteceu, às vezes o pessoal da situação não deu conta, mas da oposição deu, e a gente vai lá, conserta, ajeita, remedia, chama para conversar. O governo acontece assim, é bom para todos que seja assim, né? O que é ruim é aquela oposição danosa, aquela oposição que ela só serve para criticar sem construir. Esse tipo de oposição eu espero que o nosso governador Brandão não tenha, né? A gente vai trabalhar para que não tenha, para que a gente todos trabalhe no sentido de construir um Maranhão melhor. Né? Com relação aos servidores da casa. Sim. A gente tem conversado, né? E vamos, se Deus quiser,
fazer esse levantamento da quantidade de servidores efetivos. A gente sabe que tem um concurso que está aí para acontecer também. A gente vai trabalhar na qualificação do servidor, aproveitar o servidor na sua função, ver que tipo de atividade que eles estão desenvolvendo dentro da casa, o que a gente pode fazer para melhorar dentro da casa o trabalho do servidor. Eu sou servidora pública municipal não, federal, eu sou do TRT, da 16ª região, sou concursada há 30 anos. Né? Então, a gente sabe o que é a vida de servidor público. Né? Então, a gente não vai... Os servidores da Assembleia Legislativa podem ficar tranquilos, porque já é a segunda vez que eu sou perguntada sobre isso. Podem ficar tranquilas que vai, se Deus quiser, e se concretizar a nossa vitória, lá no dia 1º, nós vamos ter uma presidenta que é servidora pública, que vai fazer tudo para melhorar, né, a vida e o trabalho, as condições de trabalho do servidor público lá da Assembleia Legislativa. Não se esqueça do acesso no plenário, por favor, porque era uma coisa que a gente gostava de resenhar com os deputados. Na pandemia fechou, aí depois não abriu mais. Na pandemia fechou e não abriu mais, porque a imprensa precisa estar naquela resenha com o deputado, ali que a gente sabe das coisas, naquela hora que eu deixo escapar. Deixa eu só fazer um parêntese aqui com relação à entrada da imprensa e também a entrada de outras pessoas. É porque, respeitado o momento, eu acho que o deputado Otelino até agiu corretamente por conta da pandemia, né? Tem todo um protocolo a ser cumprido. Inclusive, hoje a gente ainda encontra-se com sessões, algumas são virtuais, algumas são presenciais. Ainda está vigindo esse tipo de trabalho na casa. Então, a gente, claro, não tem pandemia mais, né? A gente já vai tentar abrir a casa para o público e, com certeza, para a imprensa, tá bom? Então, vamos ficar tranquila aí, a imprensa, que vai dar tudo certo. Eu vou lhe dizer uma coisa aqui sobre a oposição. Mas eu tenho certeza que a imprensa não foi vetada. A imprensa foi por conta da pandemia, assim como o público, de forma geral, né? Eu vou lhe dizer uma coisa aqui que certa feita, não vou dizer os nomes, mas certa feita um deputado disse a um ex-governador, vamos dizer assim, disse assim, ó, o melhor amigo do governo é a oposição. Por quê? Porque ele alerta dos erros. Né? É verdade. Ele alerta de estar errando. É verdade. E esse governador ficou chateado. Mas, enfim, a senhora falou em municipalismo. E hoje a Assembleia tem uma representação municipalista muito forte de ex-prefeitos e pessoas ligadas a prefeitos e até pessoas que foram prefeitos recentemente. Só que hoje se passa por um problema muito sério para os municípios, que é a questão do censo, que ainda não acabou, mas que as prévias estão indicando uma redução de número de habitantes. É claro que o censo ainda não acabou, ainda tem um prazo. Como é que a senhora pretende trabalhar isso? A senhora que foi prefeita sabe o quanto o FPM, o Fundeb, todos esses fundos são importantes e quando reduz a população, reduz o custo, o repasse e cria uma dificuldade muito grande para os prefeitos, que como a senhora falou, o para-choque da República é o município. É lá que está todos os problemas. O presidente da República está lá, gostosão e tal, bonitão, só de não, corta aqui, corta ali. Mas o prefeito não pode corta aqui, corta ali. O prefeito tem que resolver. É do caixão, a vela, o defunto, o band-aid, o mertiolate, tudo ele tem que resolver. Como é que a senhora pretende trabalhar também isso do censo? Olha, a gente vai integrar aí uma comissão que já está sendo puxada, né, pela FAMEM. O Ivo o presidente atual da FAMEM, inclusive eu quero parabenizar o trabalho que ele está fazendo, começou correndo, né? Começou aí. Está em Brasília, né? Brigando justamente por isso. Atrás desse prejuízo, com uma comissão de prefeitos, o governador estava lá, acompanhou, alguns deputados federais, inclusive o Rubens Júnior, eu vi que estava presente também. Então, assim que a gente assumir, a gente já vai integrar essa frente, né? E vamos acompanhar bem de perto como isso está acontecendo nos municípios. A gente tem que ter esse acompanhamento, né? Por exemplo, Urbano Santos, Belágua conseguiu estar ali no limite, não perdeu recurso. Urbano Santos ainda não perdeu recurso, porque também ficou ali no limite, mas não atingiu, né, a população que tinha que ser atingida. Mas a gente vê, por exemplo, falando do município que eu conheço, que tenho conversado com os dois prefeitos, né? Porque um é meu marido, né? E o outro é aliado próximo. O outro é aliado próximo, é a realidade que a gente tem mais perto, né? Por exemplo, 400 casas fechadas, que o censo, a pessoa do censo foi,
e achou 400 casas. Se for uma média de 4 pessoas por casa, são 1.600 pessoas. Faz muita diferença. Né? Faz muita diferença. Então, isso eu estou dando assim um fato que aconteceu na Belágua. Então, tem que se voltar em casa a casa dessas que estavam fechadas, saber encontrar as pessoas, né? Ver que horário que foi. Então, tudo isso é um cuidado que quem está fazendo o censo lá na ponta tem que ter. Áreas de difícil acesso, que ficou um povoado com 3 casas fechadas, outro com 2. Quando dá no final, é um monte de habitação que está fechada e que tem moradores, né? Então, é a hora de refazer, de voltar. É por isso que tem essa segunda etapa aí. E o que eu estou aconselhando aos prefeitos é que acompanhe bem de pertinho, veja essa quantidade de habitações que foram dadas por vazias, desocupadas, se realmente estão. Ajude nessa parte, né? Faça esse acompanhamento, embora não seja obrigação, né? Mas tem que fazer esse acompanhamento porque é de interesse do município, né? Às vezes não cai o FPM, porque não chega a cair a população para cair de faixa. Mas recurso como o da saúde é per capita, né? O recurso, o PAB é per capita. Então, perde o recurso na saúde, né? E, aliás, só uma informação que a gente devia ter dado no primeiro bloco, só para informar os nossos ouvintes: 66 municípios que iam perder recurso do FPM, da primeira parcela caiu ontem, 65 já perderam. A FAMEM está trabalhando para tentar reverter essa situação junto ao governo federal e junto ao IBGE. Os municípios estão fazendo a busca ativa, orientados pela FAMEM, para tentar reverter essa situação. Bom, eu queria agradecer muito, deputado, a gente já está aqui avançando o horário, mas como a gente faz com todo entrevistado, dou mais um minutinho para dar mais alguma informação para os seus ouvintes, para os seus eleitores, para todo o povo do Maranhão. Afinal, você agora vai ser chefe do poder legislativo de todos os maranhenses. Deputada, fique à vontade. Olha, primeiro eu quero agradecer e parabenizar vocês pelo programa muito bom, informativo que é feito, de grande audiência, que é o Ponto Continuando. Quero agradecer o Glaucio, o Clodoaldo, e você, Rogério, aí, pelo brilhante trabalho que vocês fazem. Quero me colocar à disposição, tá bom? Sempre que for possível, a gente pode estar dando uma passadinha aqui. Quero dizer para o povo do Maranhão que, se Deus quiser, se tudo correr bem, né, e as articulações continuarem como estão, porque a gente pretende, sim, ser a primeira mulher a estar à frente do Legislativo Estadual do Maranhão. A primeira de primeiro mandato, mas que está com muita vontade de trabalhar pelo povo, que vou levar toda a minha experiência de vida, toda a minha força de vontade, toda a minha luta, né? Porque eu sou mulher do povo mesmo, para que a gente consiga ajudar o governo, consiga ajudar as pessoas a construir um estado melhor. O que a gente quer é ajudar nessa construção, que o Maranhão seja melhor para os maranhenses, né? Para o povo lá da ponta, lá do interior ou das periferias da cidade, aqueles que mais precisam. Nós vamos estar à frente da Assembleia Legislativa com muita humildade, que é a minha característica, né? Com muita humildade, mas com muita sensibilidade feminina, com muita força, com muita determinação para fazer um bom trabalho. Mais uma vez agradeço muito.